Na aula passada, nós tratamos, no vídeo passado, para ser mais preciso, nós tratamos do colapso da economia nos anos 80. Então, né, nós vimos que aquele crescimento que foi impressionante, isso ninguém discute, que foi impressionante que aconteceu no pós-guerra, ele, por impressionante que tenha sido, ele não conseguiu se sustentar. Ou seja, é, ele foi um corredor de muita velocidade, mas não conseguiu fazer a maratona. Em algum momento ele cansou e perdeu a força e a economia ficou estagnada e pior do que a estagnada, ficou num desarranjo completo e esse desarranjo aparecia de forma clara no processo de inflação descontrolada que nós já discutimos também no curso, foi objeto de discussão da unidade 3. É, no vídeo passado fica claro o tamanho da queda, né? Quer dizer, o tamanho do problema. Mas como é que se resolve esse problema? Qual é a saída que tem para esse problema? Bom, pensando nisso, como resolver esse problema, ali era uma crise que afetava vários países em desenvolvimento, especialmente a América Latina, mas não apenas a América Latina, e muito menos apenas o Brasil, quer dizer, um contexto maior, mas que tem um foco forte na América Latina. O economista inglês John Williamson, ele organizou um encontro de economistas, pessoas que entendem do assunto de crescimento econômico, volto a dizer, especialistas, juntou os especialistas, né? Para elaborar propostas de como superar a crise e retomar o crescimento. Então, houve esse esforço e de dizer, olha, vamos juntar todo mundo, vamos pensar sobre o assunto e vamos apresentar propostas que representem mais ou menos o que se concluiu da discussão. No que essa expressão é do Gustavo Franco, não é minha. Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, foi peça-chave lá do Plano Real, foi uma das piores jogadas de marketing da história moderna. Esse grupo que foi trabalhar uma saída especialmente para a América Latina, resolveu chamar o documento que saiu desse encontro de Consenso de Washington. A razão de Consenso de Washington é porque a reunião foi em Washington. O Banco Mundial, a sede é lá, era mais fácil patrocinar lá. Foi todo mundo para Washington, se reuniu e fez esse documento. E isso marcou muito o documento porque há uma impressão de que o consenso de Washington é um consenso dos americanos, do governo americano. Né? Washington é a capital dos Estados Unidos. Então fica aquela ideia de que, olha, mas não foi. Na realidade, foram economistas de vários países que se juntaram. O host, né, quem organizou, era inglês, nem americano era, mas como foi o Washington. Então o Gustavo Franco brinca que se tivessem feito esse encontro, por exemplo, em Havana, talvez o consenso de Havana, não mais de Washington, fosse bastante querido na América Latina, ou pelo menos tivesse tido uma recepção bem menos dura do que de fato teve. Podia ter sido no Rio de Janeiro, esse é o consenso do Rio de Janeiro, que também é bem mais simpático, principalmente na América Latina, do que o Washington. Mas o fato é que essa reunião, essa discussão, esses debates aconteceram em Washington. O que saiu, esse consenso, não representa ideia especificamente de ninguém, é típico de consenso não representar a ideia de um grupo específico, senão não fecha o consenso. Né? Você vai lá, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, diz, dá para fazer? Dá para fazer. Ninguém concorda 100%, mas também ninguém discorda a ponto de não querer tocar essa ideia. Então é daí que vem o consenso de Washington. E ele se organiza em 10 pontos. São 10 pontos do consenso de Washington que eu vou passar para vocês de um por um. E aí vocês vão saber quais são esses 10 pontos. Isso é importante porque o consenso de Washington é muito associado, principalmente no discurso, no embate político, ao que se chama de neoliberalismo. É uma associação que não está de toda errada, não é exatamente um problema, mas gera uma confusão do tamanho do mundo, porque o neoliberalismo virou um termo meio que maldito, né? Então faz essa confusão completa. O termo neoliberalismo, de fato, ele é bem anterior ao consenso de Washington, e ele vem lá da Monte Pelegrino Society, que contou com pessoas como Hayek, Mises, Friedman, Popper, se não me engano, Knight, gente desse nível, e que era uma ideia de refazer o liberalismo depois da guerra. Então, como é que você vai reconstruir o liberalismo?
E apareceu, então, digamos assim, uma nova leitura do liberalismo que tinha como eixo a liberdade de mercado, aquela ideia que é central do liberalismo, de que as pessoas devem ser livres de opressão, inclusive não apenas, digamos assim, numa dimensão específica, mas de todas as dimensões, inclusive na de comprar e vender e produzir. Então, aquela ideia de que as pessoas devem ter o direito de produzir, de comprar e de vender, ela permeia o neoliberalismo, essa ideia que está aparecendo, mas ela admite, ele passa a admitir alguma função do Estado, principalmente na construção de uma rede de proteção social. Então, esse neoliberalismo tem essa característica, tem aquela história do von Mises ficando irritado na reunião e dizendo vocês são todos um bando de socialistas, né? You all a bunch of socialists. Aconteceu exatamente nessa discussão. Então, digamos assim, o pessoal chama um liberalismo bonzinho e tal. Mas no imaginário ele parece que é mais radical que o liberalismo tradicional, mas não. Ele é mais ou menos esse liberalismo com uma rede de proteção social, que é uma ideia que vem aparecer também no Consenso de Washington. Então, a ligação do neoliberalismo com o Consenso de Washington não é de toda errada, não é que está errado essa ligação. O problema é como é feita a leitura. E essa questão dessa função do Estado ela é muito importante. Ora, é claro que existem abordagens que sugerem sem Estado, vamos abolir o Estado. Isso é uma discussão interessante, uma discussão quase que filosófica interessante. Mas do ponto de vista prático, se você está pensando num receituário econômico, seja para o que for, você não vai considerar a hipótese de abolir o Estado, porque isso não vai acontecer. O Estado, de fato, ele é marcante, ele está presente no mundo todo, em várias sociedades, e ele é imbricado com o mercado, ou seja, ele não são duas instâncias apartadas, ele tem várias interconexões com o mercado, tanto na questão da tributação, quanto na produção, oferta de bens públicos. Então você tem quer dizer, propor o fim dessa relação pode ser interessante como uma agenda, até como uma agenda de discussões, mas essa é uma coisa mais abstrata. Do ponto de vista concreto que a gente está pensando, a questão maior não é se tem ou não tem que ter Estado. De novo, essa questão é interessante em outros aspectos, mas não na preocupação de uma política econômica ou de uma agenda de política econômica. A questão maior é qual deve ser a função do Estado nessa relação? O que ele deve fazer? E não é nem 0 ou 1, porque você não desliga uma função e liga outra. Ele sempre vai fazer um pouco de cada coisa. Mas onde deve estar a ênfase? Onde deve estar a questão colocada? Então essa questão que vocês vão ver que vai aparecer no Consenso de Washington em relação àquela leitura desenvolvimentista, do nacional desenvolvimentismo, onde a função do Estado era muito de induzir o crescimento, apontar o caminho, dizer vai por aqui, vai por ali, vamos produzir isso, eu vou impedir a importação daquilo para que a gente possa produzir aqui. Era uma coisa muito de induzir o crescimento. E aqui ele vai ter outra leitura, mais de uma rede de proteção social e de um juiz do jogo, do mercado, um árbitro regulando. Essa é a leitura que aparece no Consenso de Washington. Isso é um ponto importante, porque quando a gente sai da discussão mais técnica e vai para uma discussão maior, e é super legal que todo mundo participe dessa discussão, algumas pessoas não gostam, mas eu acho bacana, eu acho que essas discussões, somente em internet, redes sociais, são uma verdadeira praça pública de debate. Isso algumas vezes você fica, meu Deus, estão falando isso, mas é muito bom que tenha esse espaço de discussão, que as pessoas possam participar. Isso fala muito assim, Estado grande contra Estado pequeno. E por mais que tenha o sentido, essa analogia nessas discussões, aqui a nossa preocupação é um pouco diferente. Grande e pequeno talvez não sejam os melhores conceitos para se trabalhar com isso. A questão aqui talvez mais importante é grande em que dimensão? Pequeno em que dimensão? Então, vocês, a gente não pôde interagir, né, pessoalmente, foi só aquela aulinha de apresentação no começo do semestre, e depois nós viemos aqui para o computador, mas eu sou um cara grande. É muito difícil alguém olhar para mim e não dizer que eu sou um cara grande. Eu tenho 1,86 m e tenho uns 155 quilos. Então se olha para mim e vê um cara grande. O Roberto é um cara grande. Mas as pessoas acham que eu tenho que diminuir. Amigos meus, pessoas que Roberto, você tem que diminuir. Quando elas dizem que eu tenho que diminuir,
O que será que elas querem dizer? Será que elas estão sugerindo que eu corte um pedaço da minha perna para ter 1,70 m, que aí eu teria uma altura mais... Eu acho que não é isso. Me parece que, a não ser um psicopata ou uma coisa assim, a ideia não é essa. A ideia é que eu tenho que diminuir, é que eu tenho que perder peso. Eu tenho que perder gordura. Vejam que reduzir o tamanho do Roberto pode ter duas leituras. Pode ser, olha, vamos cortar as pernas do Roberto para ele ficar menor. Isso é reduzir o tamanho do Roberto. Ou pode ser, vamos, Roberto, emagrece que você fica menor. É essa a analogia que eu quero fazer para a ideia de quando alguns falam reduzir ou aumentar o tamanho do Estado. Quando você fala é preciso reduzir o tamanho do Estado, talvez alguém pense, ele está mandando cortar as pernas, esse cara é louco. Mas talvez não seja isso, ele esteja dizendo que tem que emagrecer. Então essa questão de qual dimensão que nós estamos falando, você pode ter um cara de 1,86 m e, sei lá, 120 quilos, que nem precisa emagrecer, ele é forte. Então nós estamos falando agora de outro conceito, mas tudo é tamanho. A gente sempre vai usar a expressão aumentar, diminuir, diminuir, aumentar. Então a questão de aumentar ou diminuir o Estado, ela perde precisão. Ela perde precisão. Você, muitas vezes, a agenda de reformas, e nós vamos ver isso ficar claro aqui no Consenso de Washington, ela diminui o Estado numa dimensão, mas ela cresce na outra. Como disse Roberto, na realidade, você precisa emagrecer, então você vai diminuir na barriga, na gordura, né? Mas você vai fazer exercício, você vai ficar forte. Então, na dimensão massa muscular, você vai crescer. Afinal, esse cara quer que eu diminua ou quer que eu cresça? Ele quer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu vou diminuir e crescer ao mesmo tempo? Você vai diminuir e crescer, porque você vai diminuir num lugar, no caso aqui o peso, e eu gosto de brincar com peso, porque eu tenho lugar de fala, como o pessoal diz hoje em dia, já que eu sou um cara bem gordo. Então você vai diminuir no peso, mas você vai aumentar na musculatura. Então, essa discussão, eu peço que quando vocês verem essa discussão de tamanho do Estado, vocês tentem olhar essa questão mais multidimensional. É claro que alguém pode dizer, não, tem que reduzir o Estado em todas as dimensões. Isso é uma ideia legítima. Como o outro pode dizer, não, tem que aumentar o Estado em todas as dimensões. Também é uma ideia legítima, o debate está aberto. Mas a maioria das pessoas que entram nesse debate, geralmente elas estão com uma dimensão na cabeça. E como elas estão com essa dimensão na cabeça, a discussão é aumentar e diminuir, e quem vê de fora pensa que é aumentar e diminuir em todas as dimensões. Então, isso confunde muito o debate, né? Isso confunde muito o debate. Eu falo Estado, mas sinceramente eu gosto de uma expressão um pouquinho diferente. Eu gosto da ação do coletivo em relação ao indivíduo. Então, essa coletividade, a tribo, digamos assim, ela vai agir, ela pode agir de mais de uma forma. Ela pode agir te coagindo a prestar serviço militar, por exemplo. Inclusive no Brasil é assim, nós somos obrigados a prestar serviço militar. Mas ela te pode coagir também te proibindo de consumir determinada substância, ou de produzir, ou de comercializar. Tem várias maneiras e cada uma leva a uma discussão diferente. Então é nessa leitura, nessa perspectiva que eu gostaria que vocês vissem esse vídeo e entendessem essa discussão, numa perspectiva de várias dimensões. O Consenso de Washington, na realidade, ele está dizendo é preciso diminuir nessa dimensão, aumentar naquela, aquilo está bom, aquilo não está. Então vamos para a nossa discussão. Primeiro ponto do consenso, ele pede disciplina fiscal, evitando altos déficits em relação ao PIB. Disciplina fiscal é uma coisa que nós vimos, principalmente na unidade 2, que muitas vezes aqui no Brasil isso não aconteceu. Isso é problema em vários países. Não se fala aqui de uma coisa radical, exigindo superávit. O que fala é evitando altos déficits. Então, não é aquele negócio, não pode ter déficit de jeito nenhum. Se for o caso, se não tiver jeito, vai ter. Por exemplo, 2020 é impossível não ter déficit. Porque você teve um choque gigante, o governo respondeu ao choque, e essa resposta ao choque leva a um déficit público. Então, a ideia é evitando altos déficits em relação ao PIB do país. Então, não é uma ideia. Volto a dizer, isso é um consenso. Então, se você radicaliza muito, por exemplo, eu acho que aqui está muito leve, devia apertar um pouco esse conceito e pedir pelo menos superávit primário, que é aquele resultado que não inclui os juros, a gente discutiu isso já aqui no curso. Então, eu pediria isso. Mas dentro do consenso que saiu foi isso, uma disciplina fiscal que evite altos déficits em relação ao PIB. Então, essa é a primeira recomendação 1 do Consenso de Washington. Na minha leitura, é uma recomendação bem quase de senso comum, né? Quase do tipo,
usa guarda-chuva na chuva e coisa do tipo, porque vai nessa direção. Embora há quem discorde, há quem acredite que os déficits são bons para a economia, mas é uma visão que não é grande dentro da profissão. Acho que a maioria dos economistas vai dizer que alguma disciplina fiscal, mesmo desenvolvimentistas, ela é importante. Esse segundo ponto vai muito na discussão que eu fiz das dimensões. Redirecionar o gasto público de subsídios para atividades pró-crescimento e ou pró-pobres, como educação, saúde e investimento em infraestrutura. Então, o modelo desenvolvimentista, principalmente da América Latina, ele tem muito subsídio, que é uma forma de gasto que o governo faz. O governo está gastando para dar subsídio, por exemplo, emprestando dinheiro a uma taxa de juros muito baixa e se financiando a uma taxa alta. Isso aconteceu no começo da década com o BNDES. O BNDES emprestava o dinheiro a uma taxa baixa, o governo, para se financiar, ia no mercado pegar dinheiro emprestado, ele pegava uma taxa alta e a diferença quem pagava era o Tesouro. Então, isso é um típico subsídio. Algumas vezes você está pagando o cara para produzir alguma coisa. Esse tipo de política é criticado no Consenso de Washington. A ideia de que se reduz esse tipo de gasto. Claro que não é zerar, você não vai nunca zerar os subsídios, sempre vão ter alguns subsídios que vão permanecer, mas que você reduza esse tipo de gasto, é aquela história, a pressão política está aí, mas que o gasto seja direcionado para atividades pró-crescimento ou pró-pobres. E o exemplo, eu acho que o melhor exemplo é a educação. É um gasto que tem muito estudo mostrando que tem uma boa relação com o crescimento e também, mesmo que não tenha uma boa relação com o crescimento, ele tem um bom impacto nas camadas mais pobres da população que não tem acesso, geralmente não tem acesso à educação. Então, quando o governo gasta com a educação, ele está ajudando, muito provavelmente, a economia a crescer, os trabalhadores vão ser mais produtivos, mas também está ajudando as camadas mais pobres que, por não poderem pagar a escola, o filho acaba ficando sem aquele treinamento mínimo, não entra no mercado, então ele tem um lado social e um lado econômico. Saúde, idem. Saúde e idem, a mesma coisa, é um gasto que até o impacto no crescimento talvez não seja tão claro, mas definitivamente é um gasto que ajuda os pobres, que geralmente é quem tem a dificuldade de adquirir o serviço de saúde por condições próprias. Então, um sistema de saúde, principalmente se for voltado para os pobres, tanto melhor, ele está bem em linha com o consenso de Washington. E finalmente investimento, mas em infraestrutura. Então aquela ideia de infraestrutura. Aqui também, por exemplo, eu faria uma ressalva, porque isso tem um economista do Banco Mundial, chama Land Pritchett, que chama atenção para essa questão, de que às vezes o investimento em infraestrutura, principalmente em países emergentes, é fonte de distorções e corrupção. Isso é muito ruim. Mas, de certa forma, é um investimento que tem que ser feito, né? Então você vai ter que trabalhar para minimizar esse problema, mas é o investimento em infraestrutura que causa crescimento. Então, em vez de você direcionar o subsídio ou uma benesse para uma firma ou um setor, você faz coisas que atingem a sociedade como toda, de forma positiva. Educação, saúde, por exemplo, um grande programa de saneamento básico. Ele tem um impacto social gigante, inclusive nas finanças públicas, porque ele não é tão caro, e depois o benefício dele é muito grande em termos de poupar gasto com saúde, já que a questão de água tratada é muito importante para a saúde. E isso ajuda até a quebrar ciclo de pobreza, porque as famílias mais pobres, às vezes o membro da família fica doente por causa, muitas vezes, de não ter acesso à água tratada, e aí isso afeta a dinâmica da renda da família. Então você tem um tipo de investimento que ele é geral. Quando você faz infraestrutura, de certa forma isso está acontecendo. Você não está incentivando a empresa A ou B. É claro que aí tem um problema geográfico que pode vir, mas grosso modo você está incentivando todo mundo que está produzindo e vai ser afetado pelaquela obra de infraestrutura. Então é essa ideia de tirar o gasto muito específico e levar um gasto mais amplo, tanto para o crescimento quanto para a questão da pobreza, né? Esse é o pró-pobres e o pró-crescimento. Então esse é o segundo ponto do consenso de Washington. Uma questão que aparece aí sempre, por exemplo, é programa de transferência de renda para pobres, como Bolsa Família. Essa é uma política típica do consenso de Washington. Curiosamente, as pessoas esquecem isso quando criticam o consenso de Washington, o neoliberalismo. Talvez uma das políticas com mais DNA,
de neoliberalismo e consenso de Washington é o Bolsa Família. É o típico gasto pró-pobre. Você está focando, assim, bem mirando nos mais pobres e dizendo, olha, esse é o gasto. Em contraposição, por exemplo, a um gasto de subsídio do BNDES, onde você está mirando num empresário, às vezes, né? Numa determinada empresa. Então essa é a ideia de redirecionar o gasto público, não é exatamente de cortar o gasto, mas redirecionar. Reforma tributária, aumentando a base tributária e reduzindo as alíquotas marginais. De novo, aqui é fonte de confusão, porque algumas pessoas acham que reduzir a alíquota marginal é reduzir a alíquota de imposto. E claro que muitos dos que estavam lá deviam concordar com a ideia de reduzir a alíquota, mas aqui é a alíquota marginal. A alíquota marginal, você pensa um imposto, o imposto de renda é muito bom para dar exemplo, porque à medida que teu salário vai aumentando, a alíquota vai aumentando junto, porque ele é por faixa. A alíquota marginal é exatamente esse aumento na alíquota que você vai ter se aumentar a tua renda. Então a ideia é que você diminua essas alíquotas marginais e aumenta a base, ou seja, mais gente pagando imposto de forma mais equilibrada, né? Mais horizontal. Ah, mas aí não tem um problema de progressividade? Tem um problema de progressividade. A alíquota marginal, ela ajuda muito na progressividade. Aquela ideia, eu vou taxar pouco quem ganha pouco, eu vou taxar muito quem ganha muito, e quanto mais eu refinar isso, maior vai ser a alíquota marginal. Lá na ponta você pode ter uma alíquota marginal muito alta, inclusive. A ideia por trás de quem defende isso é que é o seguinte, é muito difícil fazer justiça social com tributos. Porque as pessoas de mais condições, principalmente os muito ricos, eles sempre dão um jeito de driblar o tributo. Eles têm como contratar bons contadores, bons advogados, mandar dinheiro para outros países. Então a ideia é simplificar na arrecadação de tributo e fazer justiça social ou fazer transferência de renda com os gastos. Então a ideia é o seguinte, tudo bem, esse imposto ele realmente não está penalizando mais os mais ricos, como talvez alguém achasse que devesse ser o caso. Outros vão achar que não, que simplesmente esse não é o caso. De novo, uma discussão bem mais abstrata e mais ampla do que eu quero aqui. Estou só dizendo que o argumento aqui pode ser desse tipo. Olha, a gente não faz redistribuição na hora de cobrar, mas faz na hora de gastar, por exemplo, alimentando um Bolsa Família, que que você consegue focar bem no cara mais pobre. Você consegue dizer, olha, você vai receber esse auxílio se você for mais pobre, né? Então é um pouco essa ideia de você tirar a distorção do sistema tributário, porque acaba que driblam de qualquer jeito, e casado com o item 2 direciona para os mais pobres, que é ali, segundo o pessoal que está aqui, que se vai conseguir fazer uma redistribuição melhor. Então esse é o terceiro ponto. 4, taxa de juros determinada pelo mercado e que seja real e que a taxa real seja positiva. É curioso falar isso, porque nós estamos numa época de taxas nominais negativas até, mas isso aqui é de outra época, né? E a ideia de que essas taxas de juros artificialmente baixas, que muitas vezes países emergentes fazem, aqui na América Latina muito, até como um certo populismo, elas acabam gerando distorções na macroeconomia e particularmente nos preços, causando inflação e coisa desse tipo. E inflação tende a ser muito cruel com os mais pobres. A inflação é particularmente cruel com os mais pobres que não conseguem ter acesso ao sistema financeiro para se defender da inflação. Nós vamos conversar mais sobre isso quando a gente vê os efeitos das reformas, mas essa ideia da taxa real positiva, no sentido de não contaminar a macroeconomia com um certo populismo de juros, onde o governo joga os juros lá para baixo, porque aí tem mais consumo, o pessoal fica feliz, mas isso não é consistente com a oferta e demanda de recursos, né, chamo de fundos emprestáveis, lá do livro de Introdução à Economia, eles recomendam que não façam isso. Então esse seria o quarto ponto. Então, disciplina fiscal, redirecionar gasto de subsídios para atividades pró-crescimento ou pró-pobres, reforma tributária, alargando a base tributária, mas reduzindo as alíquotas marginais, e taxas de juros determinada pelo mercado de forma que as reais sejam positivas. Taxa de câmbio competitiva. Essa é uma ideia interessante, porque aqui no Brasil, em particular, se associa muito o neoliberalismo e o consenso de Washington à taxa de câmbio valorizada. Porque isso aconteceu no Brasil, aconteceu no período de reformas, a taxa de câmbio. Você tem sempre uma discussão de o que é uma taxa de câmbio valorizada, a gente pode entrar nessa discussão, uma discussão mais de macro,
mas há pelo menos essa impressão, ou esse discurso, de que a taxa de câmbio no Brasil ficou muito valorizada e que isso seria parte da política neoliberal. Mas a verdade é que não é. Se você pega o que o consenso de Washington diz, é o exato contrário. Ele diz que as taxas de câmbio devem ser competitivas. O que significa isso? Que não devem viabilizar a produção nacional, né? Que tem que ter. Você tem que tomar cuidado com esse lado, porque se você faz um câmbio muito valorizado, você dificulta. Alguns acreditam, eu, por exemplo, tenho sérios questionamentos a essa questão, mas muitos mesmo. Mas, de novo, a gente não vai abrir essa polêmica, pelo menos não aqui agora. Mas é a ideia de que você não pode inviabilizar a produção nacional por causa do câmbio. O exemplo, a gente já conversou isso lá atrás, mas só para trazer de volta a memória de vocês, supõe que o iPhone aqui no Brasil custa R$3.000 e o iPhone lá em Miami custa $1.000. Se a taxa de câmbio é de 1 para 1, os $1.000 valem R$1.000, de repente vale a pena, sei lá, em Miami buscar o teu iPhone, comprar um iPhone de tão grande a diferença de preço, já que aqui seria R$3.000. Agora, se a taxa de câmbio vai para 5, aqueles $1.000 aqui são R$5.000, então é melhor você comprar o feito no Brasil. É essa a ideia de taxas de câmbio competitiva, que é o ponto 5 do consenso de Washington. 6. Abertura comercial. ênfase na retirada de restrições físicas. Então, a abertura comercial, isso é famoso, é uma das reformas que se discute muito, inclusive aqui no Brasil, porque abre, não abre, fecha, desiste de abrir, mas eles recomendam sim, e realmente assim, a economia brasileira era muito fechada, de certa forma ainda é muito fechada. E a ênfase, porque quando você vai barrar o comércio internacional, você pode usar vários mecanismos para fazer isso. Um deles é botar uma taxa. É dizer o seguinte, olha, você quer comprar um carro, pegar o iPhone que a gente está falando, você quer comprar o celular no exterior? Pode comprar. Mas você vai pagar 20% de taxa. Então isso é uma maneira de restringir o comércio. Né? Eu gostaria de comprar no exterior, mas com a taxa fica muito caro, eu não compro. Outra maneira é dizer o seguinte, só pode vender 5.000 smartphones feitos nos Estados Unidos ou na China, onde vocês quiserem, aqui no Brasil. Mais de 5.000 não pode. Então o importador comprou 5.000, vende e acabou. Essa é uma restrição física, essa é uma barreira física. Você está proibindo a entrada. Agora, por exemplo, por conta desse aumento do preço de arroz, que deu uma subida forte, está todo mundo aí preocupado, o governo brasileiro zerou a alíquota de importação no arroz. Até 400 mil toneladas, se eu bem me lembro. Passou disso, aí tem que pagar. Então isso é uma espécie de barreira física. Não absoluta, porque não impede a entrada, né? Mas tem um componente físico. Qual o problema da barreira física? Bom, o problema da barreira física é o seguinte. De novo, vamos pensar aqui num produto... É mais fácil sempre pensar em produto manufaturado. Vamos pensar num smartphone e vamos supor que tem um imposto de 20%. Se tem um imposto de 20%, quer dizer o seguinte. Para a empresa nacional conseguir ser viável, ela tem direito a ter uma perda de eficiência em relação à estrangeira de 20%. Então, o iPhone, o celular custa, sei lá no exterior custa R$5.000 e chega aqui no Brasil a R$6.000 por conta do imposto, por conta dessa alíquota. Isso quer dizer que o produtor nacional ele tem direito de ir até R$6.000. Até R$6.000 ele vai. Se passar de R$6.000, ele vai perder o mercado porque o estrangeiro fica mais barato. Então você dá uma margem até onde o produtor local pode ter perda de eficiência. Essa é a ideia desse tipo de imposto. O que acontece? Se com o tempo o estrangeiro foi inovando e ficando mais eficiente e o local não fizer isso, vai abrindo essa margem, essa margem dos 20%, ela vai ficando pequena. Porque a diferença de produtividade está subindo muito. Então ela não consegue compensar. Então o produtor local sempre vai ter um incentivo para ter algum ganho de produtividade, para a distância não ficar acima do imposto, no caso de 20%. Então, mesmo que tenha uma distorção, a alíquota ela dá um incentivo. Agora, claro, a não ser que ela for muito alta e abrir uma margem gigante. Agora, quando é físico, a coisa não acontece isso. Eu posso ser tão ineficiente quanto eu queira. O estrangeiro só tem direito de vender 1.000 unidades. Passou disso, ele não pode mais vender, o mercado é meu. Então me acomoda a um mercado menos essas 1.000 unidades do estrangeiro,
e aí eu não tenho ganho de eficiência. Então, é por isso a ideia de que a restrição ainda é melhor ter um imposto, claro que desde que em valores razoáveis, do que você ter uma restrição física, do tipo só pode importar tantos, sei lá, só pode importar 20 mil carros do México ou dos Estados Unidos. Esse é o pior tipo de restrição, porque ela não dá esse incentivo à eficiência que o imposto moderado ele dá. É claro que o máximo de eficiência é quando o comércio é completamente livre. Mas se o governo quiser proteger, dar uma margem, dizer, ó, tudo bem, se você conseguir produzir 15% mais caro que os estrangeiros, você está protegido que eu estou protegendo em 20%. Mais do que isso, meu amigo, aí te vira. E aí você vai ter que ficar esperto, porque o outro está ficando mais eficiente, você tem que ir ficando também para seguir no trilho. Então essa é a ideia da abertura comercial, com ênfase em retirada de restrições físicas. Liberação do investimento direto estrangeiro. É basicamente deixar as empresas investirem no país, o que é um negócio que tem uma tradição complicada. Há uma desconfiança aqui na América Latina muito grande em relação às multinacionais. Nós vimos durante o curso, principalmente ali na unidade 2, esse problema de não pode mandar o lucro de volta, que é um negócio complicado, o cara vai investir se ele não pode mandar o lucro. Então você tem uma desconfiança muito grande das multinacionais, de que é melhor não. Salvo engano, é o Roberto Campos que dizia que a América Latina prefere ser devedora do que sócia, porque ela prefere em pegar o dinheiro emprestado e fazer a coisa e ficar devendo para o banco, do que deixar o empresário fazer aqui, e nesse sentido seria sócio, ele está produzindo e gerando riqueza aqui. Então, essa é a ideia de liberar o investimento direto estrangeiro, permitir que as empresas invistam no Brasil e não pegar dinheiro emprestado para fazer aqui as nossas próprias empresas. Privatização, esse é conhecidíssimo, esse é sempre um ponto de discussão até hoje, mas sim, isso é parte do consenso de Washington. O consenso de Washington sugere fortemente que os países privatizem suas empresas estatais. A ideia é que empresas estatais têm problema de produtividade, elas podem ser menos eficientes, porque não têm os incentivos adequados para buscar eficiência. A ideia, de novo, há quem concorde, há quem discorde, é que a empresa estatal ela tende a ser mais acomodada porque ela tem a proteção típica do setor público, enquanto que uma empresa privada ela tem mais chance de falir, os empregados podem perder seus empregos, então eles tendem a ser mais focados em ganhos de eficiência. Desregulamentação, esse também é outro ponto super conhecido. Desregulamentação, eliminação de regulações que impeçam a entrada no comércio e a livre competição. Então, a ideia é reduzir regras, desregulamentar a economia, facilitar o mercado, facilitar a competição, o mais fácil possível para você produzir, para você vender, para você comprar. No melhor espírito, deixa fazer, deixa passar. Exceções para regulamentação relativa à segurança. Então, isso aqui, olha, a segurança tem que ter. Meio ambiente. De novo, as pessoas dizem que às vezes que o consenso de Washington ignorou o meio ambiente. Não é verdade. A regulamentação de meio ambiente ela é destacada aqui nos 10 pontos. Direito do consumidor, e a ideia aqui é evitar o uso de poder de mercado contra o consumidor, e mesmo regulação financeira, que muita gente diz que o consenso de Washington mandou desregular. Não, regulamentação financeira está aqui. É claro que tem que ser uma regulação bem feita. Tem que ser uma regulação bem feita, né? O cara que defende isso, ele defende bem feita. Mas ele não está falando de desregulamentação. E aqui no Brasil, depois nós vamos discutir como o consenso de Washington se tornou realidade no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente fez as agências reguladoras, que regulam o mercado, é a função delas. A Anatel, a ANEEL, a ANA, elas estão aí regulando o mercado. Então a ideia é privatiza, passa as empresas para o setor privado e o governo regula. De novo, você vai encontrar pessoas que acham que nem devia ter privatizado e vai encontrar outras que acham que não tem que regular, que o mercado se autorregula. Então, tem essas leituras com pontos interessantes. Agora, aqui na nossa discussão, na abordagem, a ideia, e é o que foi feito no Brasil, regula sim. Então tem as agências que vão regular, agências de Estado que vão regular o mercado. De novo, há quem diga que isso é um erro, que o certo é deixar o mercado se autorregular. Mas não foi a proposta que está aqui, pelo menos para setores específicos. E o foco aqui também no fim no processo de desregulamentação, o fim de regulamentação era muito focado em regras que impedem a entrada no mercado e a livre competição. E, finalmente, o direito de propriedade, que é base
qualquer pensamento econômico liberal vai sempre puxar, né, o liberal, proto-liberal, ultraliberal, ou o nome que vocês quiserem dar, a garantia do direito de propriedade é sempre um ponto importante. Então esses 10 pontos fazem o consenso de Washington, nós vamos discutir lá na frente, mas várias questões vieram para o Brasil, a questão da disciplina fiscal foi muito discutida no Brasil, esse redirecionamento, o Brasil fez redirecionamento, a reforma tributária, estamos até hoje brigando, batendo cabeça, taxa de juros pra caramba, talvez até positiva demais, segundo alguns, taxa de câmbio competitiva, não, o Brasil não se preocupou com isso, e na minha opinião, volto a dizer, eu acho que o Brasil estava certo em não se preocupar com isso, mas não seguiu. Abertura comercial, tentamos... mais ou menos, como diria lá o comediante, né? Mas é muito mais ou menos. Vamos discutir isso com cuidado lá na frente. Liberação do investimento direto estrangeiro, sim, facilitamos. Fizemos uma agenda de privatização, não foi tão grande como alguns queriam, ou foi grande demais para outros. Desregulamentação também mais ou menos, tem muita regulamentação no Brasil, o Brasil é um país de muita lei. E direito de propriedade trabalhou-se um pouquinho, então mais ou menos. Nós vamos discutir depois, com mais detalhe, essa agenda de reformas no Brasil. Mas esses são os 10 grandes pontos do consenso de Washington que eu gostaria que vocês conhecessem, até para vocês saberem o que é isso. O Williamson ele faz questão de dizer isso e está nos textos que eu, inclusive, passei para vocês, disponibilizei. Os 10 pontos não são uma receita pronta para uma agenda de reformas. Não é uma receita, regra que você vai seguir lá para fazer o bolo. São diretrizes. São diretrizes gerais para elaborações de agendas específicas, ou seja, o país tem que adaptar e criar sua agenda de reforma. Isso é importante porque lá na frente nós vamos ver que uma das críticas, talvez uma das críticas mais bem fundamentadas ao consenso de Washington, é essa ideia de que o consenso é uma receita própria. E por mais que o próprio Williamson tenha levantado que não é, na prática ele foi sim visto como uma receita. A ideia é aplica essa receita que o país cresce. Isso foi talvez um dos grandes erros de quem implementou a agenda de reformas, dos defensores da agenda de reforma, principalmente lá nos anos 90. Talvez nós tenhamos, né? Mas eu tive um papel pequenininho, era muito garoto, mas eu era empolgado, pelo menos. Vendido muito otimismo com a agenda. Tanto que hoje eu costumo sempre chamar a atenção. Olha que reforma não faz milagre, olha que não vai ser assim. Até, meus amigos até perguntam, Roberto, afinal de contas, qual o teu lado, né? O que você pensa sobre isso? Ele diz, não, eu acho que as reformas são importantes, mas a gente não pode vender ilusão para não acontecer, que nem aconteceu no passado, que a desilusão acabou atrapalhando a própria agenda. Então, a reforma não é uma receita mágica, nem sequer é uma receita, são diretrizes. Críticas às revisões dos pontos originais levaram a um novo consenso de Washington, que costuma ser chamado de consenso de Washington ampliado. Então, tem esse texto aqui, After the Washington Consensus, Restarting Growth and Reforms in Latin America, esse aqui ficou pesado, em Kuczynski, Pedro Pablo e do próprio Williamson, é um livro, eles editam e trata de vários assuntos do que seria, de como adaptar as críticas ao consenso de Washington. Depois eu falo um pouco delas, e criar uma versão um pouco maior ou adaptada. Isso gerou o que se chama de consenso de Washington ampliado. Então, a tabela tem essa brincadeirinha aqui, né? O consenso de Washington está morto, longa vida ao consenso de Washington, onde está os 10 pontos originais do consenso de Washington, disciplina fiscal, reorientação da despesa pública, reforma tributária, liberalização financeira, taxa de câmbio única. O único que eu deixei passar lá é importante para evitar aquilo que a gente viu do governo Vargas, a instrução da SUMOC, que tinha um monte de taxa de câmbio. A ideia é fazer abertura econômica, liberar investimento estrangeiro direto. Isso aqui, DFI, é Direct Foreign Investment, que é o investimento estrangeiro direto. Privatização, desregulamentação e direito de propriedade. E aí eles colocam mais 10 itens. Então tem a agenda original com 10 itens e o ampliado, que bota mais 10 itens. Governança corporativa, que é uma coisa importante de ter, tanto para o governo quanto para as empresas, essa questão de boas práticas de gestão, transparência, essas coisas todas. A agenda anticorrupção, a corrupção é um problema, é um problema grave. Aqui no Brasil essa questão tomou dimensão dramática em tempos mais recentes, mas a importância de ter uma agenda contra a corrupção. A flexibilização do mercado de trabalho, nós fizemos essa reforma aqui com o governo Temer, né? Foi uma das reformas.
os acordos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, então trabalhar esses acordos, práticas de códigos financeiros, ou seja, vamos ter que trabalhar um pouco essa questão lá do mercado financeiro, de ver quais são as práticas, a abertura prudente, né? Esse prudente é tipo de consenso, porque na verdade aqui ninguém deve ter tido consenso. Aí bota prudente lá para para ninguém brigar. Mas abrir a conta de capital é exatamente permitir a entrada e saída de capitais a quem discorde. Então, muitos economistas acham, e nós vimos que na história do Brasil isso aconteceu várias vezes, que a entrada e saída de capital tem que ser regulada pelo Estado para evitar crises de balanço de pagamento. Aqui a sugestão é abrir, mas com prudência. Não ter regimes de câmbio intermediários, remete um pouco àquela ideia do câmbio único. Banco Central independente e meta de inflação. Meta de inflação nós temos no Brasil, nós implementamos no final dos anos 90. Banco Central independente ainda estamos discutindo. Redes de seguridade social, volto a dizer que é uma ideia que vem lá do neoliberalismo original, de que é o liberalismo bonzinho, o liberalismo com uma rede de proteção social para cuidar dos que por algum motivo não tiveram sucesso financeiro na vida. E focar, mirar na redução de pobreza. Então, a busca pela redução da pobreza. Então, esse aqui é o consenso de Washington, digamos assim, ampliado lá dessa nova versão do consenso de Washington. Então, essa é uma ideia maior de consenso de Washington. É claro que o consenso de Washington, em sua versão ampliada, ele sofre críticas. E um dos maiores críticos é um economista chamado Danny Roderick, ele é de Harvard, eu acho que é da Escola de Governo de Harvard. E aí ele vai fazer a crítica dele. Então ele vai dizer o seguinte: o novo, reformulado consenso de Washington não é um guia útil, não ajuda em promover o desenvolvimento em países pobres. A sua mensagem que boas práticas, ele bota entre aspas, né, as melhores práticas institucionais, então as boas instituições, mas abertura para comércio e fluxo de capital é um pouco... vai desapontar mais uma vez. Né? O consenso de Washington original desaponta nesse sentido, que não entregou o crescimento que se imaginava, embora eu acho que isso tem que ser lido com cuidado, porque dado o caos na América Latina nos anos 80, os anos 90 não foram tão ruins, mas essa é outra discussão. Mas ele diz que esse mix de boas instituições com abertura de comercial e de capital, ele diz, olha, isso pode desapontar. Eu apresentei uma abordagem alternativa aqui, que com foco na experimentação, tanto no lado institucional quanto na esfera produtiva, como um importante motor, como um importante elemento para levar ao desenvolvimento econômico. Então, ele está puxando muito esse lado de improvisar, testar. Não existe instituição boa e instituição ruim. Vai provando. A chave é realizar que nem tecnologia, nem boas instituições podem ser adquiridas sem grandes adaptações domésticas. Então é isso, esse ponto de que tem que ir tentando caso a caso. Essas adaptações, por sua vez, exigem um papel proativo do Estado e da sociedade civil. Olha aqui de novo aparecendo o governo com papel proativo, né? Velha discussão tomando formas diferentes. E estratégias colaborativas que levem a empreendedorismo e construção de instituições. O que o mundo precisa agora é menos consenso e mais experimentação. O papel das agências externas, por sua vez, deve ser aperfeiçoar a capacidade das democracias nacionais em levar essas inovações, não em constrangê-las, não em tentar forçar lá o que eles acham bom. As necessidades do mundo de desenvolvimento são melhores servidos com uma regra, um conjunto fininho de regras para a economia global, para a governança da economia global, em oposição a uma regra mais robusta para maximizar comércio e fluxo de investimento. Bom, eu passei o texto, mas a ideia central é: não existe receita para o crescimento, a adoção de tecnologias e instituições adequadas depende muito de especificidades de cada país e só pode ocorrer mediante um processo de experimentação. A experiência nas buscas por tecnologia e instituições adequadas exige uma ação proativa do Estado e da sociedade, menos consenso e mais experimentos. Vamos entender então aqui o ponto central. O consenso de Washington ele busca muito essa agenda reformista na ideia de construir boas instituições,
as instituições têm que ser boas, e incentivar, claro, não é uma ideia de mercado totalmente desregulado, eu espero que isso tenha ficado claro, mas é claro que é uma ideia de aumentar o papel do mercado na organização da sociedade. Então, se a gente tiver que resumir num núcleo, o consenso de Washington diz isso. Tenha boas instituições e deixe o mercado funcionar com algumas exceções. E faça uma rede de proteção social. Isso também, apesar de aparecer explícito só no, aumento, no consenso aumentado, mas ele tem um papel importante. Aí nós vamos pensar. Quem é o país que é a referência de crescimento agora no século XX, final do século XX, começo do século XXI? É a China. A China é o país que cresce. A China é o país que impressiona o mundo com seu crescimento. As instituições da China são boas? Bom, essa é uma discussão bem mais complicada. Bem mais complicada. Mas se a gente pensar aquele receituário básico de que instituições boas envolvem democracia, liberdade individual, transparência de governo, transparência na relação dos governos com os grandes grupos empresariais. Se nós estamos pensando nesse arcabouço, é muito difícil enquadrar a China aí. A China não tem uma democracia, a China não respeita liberdades individuais, a China é um regime de partido único, inclusive, persegue opositores, não há liberdade de imprensa, exatamente por não ter liberdade de imprensa, a transparência deixa a desejar. A China tem uma atuação forte do Estado, induzindo setores. As empresas chinesas, elas são quase que uma parceria do Estado, sindicatos, Estado, empresa, eles estão todos lá dentro. Tem um representante do sindicato, que também às vezes é representante do partido, está tudo misturado. Se a China é o exemplo de crescimento, não dá para dizer que o segredo do crescimento são as instituições boas. E isso realmente, pelo menos no sentido que a maioria dos defensores do consenso, a maioria das pessoas aqui no Ocidente pensam que são boas instituições, nesse sentido de liberdade individual, liberdade de imprensa, democracia, transparência na ação do governo, etc. Então, é um pouco isso que a crítica ao consenso está falando, que o Rodrigo está falando. Você, pera lá, como é que é isso? Você diz que a receita é essa, os caras lá não fazem isso? Ou vocês agora vão querer dizer que a instituição boa é o que tem na China? Você até um pouco trapaça, depois que fica rica a instituição é boa. Essa é uma discussão que é importante, é uma discussão que tem muito impacto para a questão de crescimento econômico, vai continuar tendo. É uma leitura, é uma coisa que precisa ser acompanhada, porque a verdade é que a China tem um crescimento espetacular? Tem. O crescimento da China é uma coisa, é difícil ignorar o crescimento da China. Por outro lado, a China não é um país rico. O PIB per capita da China passou do Brasil recentemente, e é porque o Brasil está enfiado numa década perdida. O PIB da China, se você botar o PIB da China no meio dos PIB per capita, desculpa, o PIB é gigante, estou falando PIB per capita, mil perdões, eu só não volto o vídeo porque vai me dar um trabalho desgraçado, mas é PIB per capita que eu estou falando, que é aquela noção de riqueza da população que é melhor, é o PIB dividido pelo número de habitantes. Então o PIB da China, o PIB per capita da China, ele não é grande. Então não dá para dizer ainda que a China é um país rico. A China, grosso modo, está mais ou menos como a latinada aqui em termos de PIB per capita, embora nós tenhamos apontando para baixo ou estagnados e ela está subindo. Se a China continuar com o ritmo de subida que está, em algum tempo ela sim vai ser um país rico. E aí vem a pergunta, a China consegue ser um país rico com as instituições que ela tem? E essa resposta não é trivial. Tem alguns economistas que dizem que sim, ela vai conseguir. E aí realmente nós vamos ter que repensar muito essa questão das instituições que está por trás do consenso de Washington. Outros economistas dizem não, ela não vai conseguir. Se não tiver uma reforma institucional, a Coreia teve, a Coreia cresceu muito como uma ditadura, mas depois ela mudou as instituições e aí seguiu o caminho dela. A China teria que passar por um processo desse tipo para se tornar de fato um país rico. Infelizmente, a resposta a essa pergunta está no futuro. Eu estou entre os que acreditam que a China, para se tornar rica, vai ter que mudar suas instituições. Eu posso estar errado, claro que eu posso. Parte de alguém que tenta fazer uma leitura científica é sempre considerar a hipótese que está errado. Mas isso é uma coisa que o tempo vai dizer. O que nós temos hoje na China, você pode pensar
que foram aqueles 30 anos de crescimento espetacular do Brasil. Não tão grande quanto o da China, mas em compensação, eles estavam num nível de pobreza muito alto, eles têm uma população gigante, então demora mais tempo o movimento, mas nós também tivemos 30 anos de crescimento e não ficamos ricos. Então nós tivemos 30 anos de crescimento. Claro, teve umas paradinhas aqui, mas nós não ficamos ricos. Vamos ver se a China vai ficar. Eu costumo até brincar com meus colegas que se é para desafiar o consenso de Washington, o exemplo bom não é a China, o exemplo bom é Singapura. Porque Singapura, apesar de ter instituições interessantes, ali onde eles vivem uma ditadura. Então, assim, ditadura, é possível ficar rico com uma ditadura? Singapura sugere que sim. Agora, Singapura é basicamente uma cidade. Seria Singapura um caso a ser considerado? Talvez não. Talvez a ideia seja que as democracias são importantes em sociedades mais variadas, como o Brasil, Estados Unidos, boa parte das europeias, sociedade. A China claramente é uma sociedade muito variada. Esses países grandes com muita gente têm mais tensões, têm mais conflitos, e aí a democracia dá uma maneira mais adequada de resolver. Mas isso é uma especulação que eu estou fazendo. Eu só quero alertar para vocês que ainda não dá para mostrar a China como exemplo de país que ficou rico, porque o PIB per capita dela ainda não permite dizer isso. Então a gente tem que observar o que vai acontecer com a China. Eu acho que é uma coisa interessante de se estudar. Eu confesso assim, eu olho, meu interesse é muito maior na América Latina, mas é um caso que deve ser acompanhado, o caso chinês, como é que a China, como é que vai ser o desempenho da China nos próximos anos, talvez décadas, para entender se o modelo chinês realmente vai conseguir transformar a China num país rico ou se vai ser mais um caso que vai parar no meio do caminho ou que vai fazer as reformas necessárias, mudar as suas regras e seguir, como por exemplo a Coreia e o Japão, que viraram países ricos. Bom, só para terminar, esse é um dado que eu gosto muito de mostrar porque ele é uma provocação gigante. Há uma ideia de que o mundo pós-consenso de Washington foi cruel para os mais pobres, de que os mais pobres foram prejudicados e ficaram para trás. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, esse gráfico de bolinhas azuis, ele mostra para cada percentual, para cada percentil da distribuição de renda no planeta global, quanto foi a variação entre 88 e 2000 e 2008. Né? A referência está aqui, esse Global Income Inequality by the Numbers, in History and Now, an Overview, lá do Banco Mundial, foi publicado em 2012. Então, por exemplo, se você tem aqui 40, cadê o meu mouse? Está aqui, 40 e pouco, quer dizer que esse grupo aqui teve um ganho de 40 e poucos por cento de renda. Que grupo é esse? Nós estamos falando aqui do pessoal que está, deixa eu ver, aqui é 10, aqui é 5, então aqui é 15. Então aqui deve ser os 10% mais pobres. Então eles tiveram um ganho de renda. E assim por diante. Você pega aqui, vê onde está, por exemplo, aqui 45, bate quase 80, então aqui nos 45% tiveram um ganho significativo de renda, quase 80%. Se você olha esse gráfico, você vê que o pessoal muito pobre, os 5% mais pobres, ficaram no zero. Esse pessoal aqui não tem nada para comemorar. Mas, se você pegar grupos mais pobres, 25% mais pobre, você tem um ganho significativo de renda no período, assim, quase 70%. O auge vai chegar aqui entre 45% e 55%, onde você tem, de fato, o maior ganho de renda. Esses foram os maiores ganhadores desse período 88-2008, que alguns vão dizer que é o período neoliberal. É quem está nesse grupo. Aí daí começa a cair, e vai chegar nesse grupo entre 75% e 85% mais rico, 75% e 90%, talvez, esse grupinho aqui, que são os perdedores. Esse pessoal perdeu renda real, esse pessoal ficou mais pobre. Então, quem ficou mais pobre, os grandes perdedores da globalização e do neoliberalismo, ou seja lá o nome que você queira dar, é esse grupo aqui. Guardem isso. E depois volta a crescer, e os mais ricos, os ricaços, os 1% mais ricos, eles também ganharam. Eles tiveram um ganho significativo de renda de 60%. O que acontece? Isso não é um país, isso é o mundo. E quando eu olho para o mundo, esse grupo entre 75% e 90% na distribuição de renda, eles são os pobres dos países ricos. São os pobres e a classe média, aquela classe média working collar que fala
dos países ricos. Eles são pobres lá, mas para o mundo, eles não são pobres, não. Eles estão numa faixa boa de renda. Esses são os perdedores. Esses são os perdedores. Por isso que tem a ideia muito forte nos países ricos de que nos últimos anos houve uma perda dos pobres. É verdade, para eles. A classe média, principalmente a classe média baixa, e os pobres perderam lá. Mas se eles lembrarem que os pobres deles são ricos para o mundo, houve ganho. Se você pegar, é claro que agora nós estamos num momento muito ruim, isso aqui também vai até 2008. Mas aqui no Brasil é um bom exemplo. O pessoal mais pobre aqui do Brasil, gente pobre, pobre mesmo, melhorou de vida nesses anos. Melhorou bastante de vida. Depois de 2015 foi ladeira abaixo. Mas nessa época, essa época da reforma, houve uma melhora de vida, houve redução de pobreza na África, houve redução de pobreza na Ásia. Curiosamente, uma parte disso aqui é a China. É a China. É a China que não seguiu o consenso de Washington, mas que tirou muita gente da pobreza, era gente que estava aqui embaixo, na China era o pessoal aqui de baixo mesmo, que subiu de renda. Então, o efeito Mas até que ponto a globalização também não ajudou a China? Ou seja, se não fosse essa intensidade de comércio, será que a China teria conseguido melhorar? Há quem diga que a China, apesar de tudo, fez reformas neoliberais. Volto a dizer, isso é uma discussão que vai longe, entendeu? Uma coisa é fato, a China se beneficiou muito do comércio. Ela fez uma estratégia típica da Ásia de vender coisa para outros países. Mas esse período, ele parece muito ruim visto da lente de quem mora em país rico, principalmente dos pobres do país rico, por isso essa sensação, por isso o Occupy Wall Street, por isso o Coringa acabou virando aí referência para uma porção de gente boa, de dizer, olha, o Coringa representa esse sentimento, porque essas pessoas realmente empobreceram, e relativamente aí que empobreceram mesmo, assim, eles tiveram redução enquanto que o 1% teve aumento. Por outro lado, de uma escala global, tirando aquele grupo muito, muito pobre, houve uma melhora, um aumento significativo da renda de camadas pobres em termos globais. Então essa ideia é muito forte. É muito forte, tá certo? Então essa ideia, inclusive aqui na América Latina pega um pouco isso. Um pouco dos ricos da América Latina são esse grupo aqui. Não os muito ricos, mas essa velha classe média da América Latina, boa parte está aqui. Tá aqui. Então ela diz, meu Deus, eu perdi. Você perdeu, cara, mas o pessoal mais pobre não perdeu, não. Então essa é uma discussão que talvez valha a pena considerar. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele faz um retrato do que houve nesse período. Talvez as pessoas os pobres prejudicados por esse período não sejam tão pobres assim, pelo menos não quando se bota numa perspectiva global, entendeu? É claro que aqui eu estou falando num critério de distribuição de renda. Outros economistas pensam que esse não é um bom critério, que pobreza, classe média tem a ver com capacidade de consumo, mas aí a história é outra. Aqui eu estou falando na distribuição de renda. Estou falando que o pessoal lá de baixo da distribuição de renda, com exceção dos mais baixos de todos, lá do pessoal com menos renda de todos, mais baixo na distribuição, a renda mais baixa, esse pessoal ficou no zero, mas a partir daí teve um ganho forte e regiões muito pobres do mundo melhoraram muito de vida nesse período. Se foi por causa da globalização, aí é outra história. Estabelecer causalidade, complicadíssimo. Estou falando que é o retrato, foi o que aconteceu. E que ajuda a explicar um pouco essa sensação de que os anos 90 foram muito cruéis com as classes mais baixas, porque isso é uma leitura viesada de países ricos ou então de classe média alta de países como a gente aqui, como a latinada. Isso abre uma discussão. Isso abre uma discussão interessante. Isso aparece em algumas reformas. Se você faz uma reforma, às vezes algumas reformas que atingem um pouco a classe média não no sentido estatístico, mas a classe média no sentido tradicional, né, aquela velha classe média, ele diz, puxa, mas vocês estão prejudicando os pobres, mas às vezes você não está prejudicando os pobres. Na reforma da Previdência essa discussão apareceu. Quando a gente discute abono salarial aqui no Brasil, isso aparece. Quem ganha até 2 salários mínimos. É claro que pelo conceito de capacidade de consumo esse cara é pobre, ponto. Mas na distribuição de renda ele não está tão mal assim não. E se você faz uma política para diminuir dele e jogar lá na ponta, você acaba beneficiando gente mais pobre do que ele. Eu sei que é um negócio que é difícil, né? É cruel. O presidente Bolsonaro recentemente falou, eu não vou tirar do pobre para dar pro paupérrimo. É um pouco essa ideia.
Mas se você olha na distribuição, você tem esse efeito. Eu só quero alertar isso para vocês, primeiro para chamar a atenção desse movimento, e depois que sim, esse conceito de distribuição para dizer pobreza, ele é interessante, ele tem seu valor, mas ele tem suas limitações também. Se você pensa, não, classe média não é quem está no meio da distribuição de renda. Classe média é o cara que tem uma casa, 2 filhos, 2 carros na garagem e tal. Aí realmente você está falando desse pessoal daqui. Está falando desse pessoal daqui. Que em termos globais você vai dizer, não, mas eles estão na parte mais rica. Então é um pouco essa a ideia que eu estou querendo passar. Bom, muito obrigado. Essa foi a discussão sobre o consenso de Washington. Na próxima aula a gente fala de como isso veio para o Brasil. Obrigado pela atenção.